Olá, sétimo ano, mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os domínios climáticos, né? A gente vai entender um pouquinho sobre domínios morfoclimáticos do Brasil. A gente já conversou um pouco sobre domínios morfoclimáticos em outras aulas, o domínio amazônico, o domínio aí do Cerrado. Falamos um pouco sobre eles, mas hoje nós vamos especificar o assunto domínio morfoclimático, tratando um pouquinho sobre os solos, os tipos de solos, o que é solo e qual a importância dele para cada domínio. Ok, sétimo ano. Então peço que vocês prestem bastante atenção na aula, certo? Se vocês têm alguma dificuldade em pegar ou acham que a aula está muito rápida, vocês podem simplesmente deixar o vídeo mais lento. Vocês podem também assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e puderem. Está disponível aí no YouTube, tá? Então é só vocês acessarem. Pois vocês têm essa facilidade, então usem o quanto puderem. Ok, sétimo ano. Vamos começar a aula. Acompanhe no slide, por favor, sétimo ano. Então, a gente está falando aí sobre biodiversidade, estamos falando sobre domínios morfoclimáticos e vamos especificar um pouco sobre solo, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de solo. Então, acompanhe na tela. Na imagem, vocês veem o mapa do Brasil, tá? E nesse mapa, cada cor dessa representa um tipo de domínio diferente. Ok? Então, o domínio 1 é o domínio amazônico, o domínio 2 é o domínio da Caatinga, o 3 é o domínio do Mares de Mouro, a gente vai ter aí o domínio 4 como o domínio do Cerrado, a gente vai ter o 5 de Araucária, vamos ter aí o 6 Pradarias, e esses ambientes aí, em branco, são as áreas de transição. Vamos tratar um pouquinho sobre cada um, especificando as suas formas e seus solos, tá? Mas vamos entender aí o que é que tem dizendo no slide. Devido à sua localização geográfica e vasta extensão territorial, o Brasil é um país que possui uma grande variedade de climas. Consequentemente, isso reflete em sua vegetação e diferentes solos. Ok? Olha para mim, sétimo ano, por favor. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esses domínios climáticos. Tá? Então, existe aí, como vocês conseguem ver no quadro acima, as diferentes variedades de domínios, tá? E diante disso, a gente vai ter também variedades diferentes dos solos, tá? Sétimo ano, o solo é muito importante para a composição da vegetação daquele território, tá? Vamos entender nesse assunto que existem solos que têm uma fertilidade mais baixa, por isso a consequência é que haja uma quantidade menor de espécies. Já vão ter áreas que têm uma quantidade de fertilidade que é aparente, mas uma diversidade de solos, uma diversidade de clima em determinada região, ok? Acompanhe na tela mais uma vez. Existe agora aí o domínio amazônico, tá? O domínio amazônico é conhecido por ser o maior domínio morfoclimático do Brasil, tá? Concentra mais ou menos aí 5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Estudo elaborado pelo professor Aziz Abissaber, tá? A gente vai ver que os solos da Amazônia conseguem considerar uma baixa fertilidade, tá? Existe um certo mito de que esses solos predominam um solo do tipo arenoso, mas eles compõem aí, esse solo arenoso compõe 7% da área total. E, em sua grande maioria, a gente vai ter na Amazônia um solo chamado de latossolo e argissolo. Olha para mim, sétimo ano, por favor. Então a gente vai entender que esse latossolo e esse argissolo são composições de solo que existe um predomínio na Amazônia. Professor, o que é latossolo, o que é argissolo e por que a gente encontra esses dois tipos de solo na Amazônia? Acompanhe o slide mais uma vez, por favor. A gente vai entender que o latossolo ele vai ter uma variedade, tá? A gente vai conseguir encontrar latossolo do tipo vermelho e latossolo do tipo amarelo. Esses dois tipos de solo existem uma composição de baixa fertilidade, mas que são solos que têm grandes predominâncias aqui no Brasil, tá? A gente vai encontrar esse tipo de solo tanto na região amazônica, vamos entender esse solo em outras áreas que vamos estudar na aula de hoje, e a sua composição é diante de uma baixa fertilidade. Olha para mim, sétimo ano. Então, o latossolo, ele possui uma baixa fertilidade, mas ele é um solo que é aproveitável também, tá? Atualmente, existem grandes produções, né, na região amazônica, tá? Para a criação de animais,
tá? Então isso faz com que esse solo ele comece a ser trabalhado, comece a ser pesquisado, tá, gente? Então, quando eu falo de baixa fertilidade, eu não estou querendo dizer que o solo ele é improdutivo, tá? Mas se trabalhar, se criar um estudo sobre aquele solo, ele consegue aí voltar para a produção. Professor, mas por que você está falando sobre isso? Qual a importância disso para a nossa vida? Gente, a gente tem que entender que entender sobre solo, tá? Entender sobre a vegetação, entender sobre o clima é muito importante para que a gente saiba o planeta e a região que a gente vive. Então é importante que você preste atenção e busque mais conhecer sobre o solo, sobre o clima e sobre a vegetação, que é o que estamos estudando. Okay? Acompanhe na tela mais uma vez, sétimo ano. A gente vai ter também na região amazônica um solo mais pastoso, um solo mais argiloso, é o chamado de argissolo. Esses argissolos, pessoal, ele tem uma característica de ser um solo mais pastoso, de ser um solo também com baixa fertilidade. Diferente do latossolo, a gente vai entender que o latossolo e o argissolo eles possuem diferenças, mas eles têm a mesma característica de baixa fertilidade, ok? Olha para mim, sétimo ano, por favor. Esses dois solos, eles têm a predominância na região amazônica, mas também existem outras regiões que possuem outros tipos de solo, que é o que a gente vai ver agora. Acompanha na tela mais uma vez. A gente vai ver aí, né, o domínio da Caatinga, que é o domínio 2 naquele mapa que a gente viu. Tá? O domínio da Caatinga, ele tem uma formação de um solo rico em minerais, tá? Mas pobre em matéria orgânica, tá? Já que a sua composição tem a ver com a característica de um calor, né? A região nordeste, né, que é a área da Caatinga, ela vai ter uma questão de luminosidade, o calor mais incidente, e isso faz com que não exista uma composição de matéria orgânica, tá? A gente vai ter também a composição do solo da Caatinga por meio de rochas que são fragmentadas durante muito e muito tempo, e a gente vai ver também que nesse solo possuem características de pedra, um solo mais pedregoso, né? Um aspecto diferente. Olha para mim, sétimo ano, por favor. A gente vai ver que eu falei para vocês sobre matéria orgânica, tá? Quando a gente fala sobre matéria orgânica, a gente vai pensar diretamente na fertilidade. Vamos lá. Você que tem uma avó, você que tem uma vizinha, que trabalha lá com uma horta na casa, o que ela faz? Você já reparou nisso, né? Ela vai lá, coloca uma casquinha de alguma fruta, de banana ou de laranja, né? Naquela terra lá, para fazer a plantinha dela crescer com mais velocidade. Isso se chama decomposição de matéria orgânica. Ela está colocando aquela frutinha, aquela casca ali, para se misturar com o solo e o solo absorver também os nutrientes daquela casquinha lá que ela está colocando. Então, o solo da Caatinga, ele é baixo nessa questão de matéria orgânica. Por quê? Como eu posso lembrar para vocês, é uma área mais quente, é uma área que tem uma composição de luminosidade maior e tem menos chuva, tá? Com menos chuva, existe também a possibilidade de pouca água, tá? Então, é mais difícil dos materiais se misturarem na região da Caatinga, tá? Então, ele pode ser fértil, tá? Ele pode ser fértil, mas ele tem aí a deficiência de não possuir muita matéria orgânica, que são esses nutrientes a partir de outros frutos, outros animais que são decompostos na terra. Ok, sétimo ano. Espero que vocês estejam me entendendo, ok? Vamos falar mais um pouco sobre Caatinga. Olha na tela. Então, eu trouxe algumas características, tá, para a gente entender um pouquinho sobre o solo da região da Caatinga, que é a região 2 naquele mapinha, tá? Vocês estão vendo aí que é uma característica de um solo mais pedregoso, tá? Vocês estão vendo a composição aí de luminosidade, existe uma quantidade alta de sol nessa área, tá? Então, eu trouxe alguns pontos que a gente vai começar a falar sobre eles, tá? Os solos, eles são considerados rasos, tá? Eles são ricos em minerais, têm aspectos pedregosos, que é o que a gente está falando, tá? Não armazenam água, até porque essa região existe uma baixa na quantidade de chuvas, não chove muito na área da Caatinga, tá? E ela tem também uma estação seca com temperatura alta, tá? Então, esse solo ele pode chegar a temperatura de até 60 graus Celsius, tá?
Então, é um solo que consegue ficar muito aquecido, ok? Olha para mim, sétimo ano, por favor. Então, a gente está falando aí sobre o solo da Caatinga. Estou dizendo para vocês que ele é um solo raso. Quando eu estou falando em solo raso, eu estou falando sobre na questão de matéria orgânica. A gente falou sobre matéria orgânica, então o solo ele vai ter aquela parte mais rasa, porque não vai existir outras composições acima dele, ok? Então é isso que faz o solo ser cada vez mais fértil e rico em matéria orgânica. Lembrando para vocês, quanto mais matéria orgânica no solo, mais ele consegue ser fértil, tá? Mas não quer dizer que o solo que seja pobre em matéria orgânica, ele não tenha lá a sua fertilidade. Lembrando para vocês que o solo da Caatinga é muito rico, tá? Em minerais, é muito rico também na questão ali de ter ali uma área mais quente, tem também a questão de ser pedregoso, mas com um tratamento correto, com o uso correto desse solo da Caatinga, ele consegue aí se desenvolver e também produzir na Caatinga, ok? Uma característica bem importante do solo da Caatinga, gente, é que quando passa um período de chuva nessa área, as plantinhas lá, né, ficam tudo verdinho de um lado para o outro. Pode ver, se chover na região, se chover na Caatinga, na área, as plantas já começam a ficar verde. Você chega no período das secas, tá tudo lá, né, sem folha, tudo lá morto, meio cinza. Parece com um aspecto de morto, mas não estão mortas, tá? Mas quando dá uma chuvinha ali, tudo volta a ficar verde. Então isso é uma característica aí de proteção do solo, da vegetação também, mostrando também que o solo da Caatinga ele não é infértil, e sim ele passa um período ali de seca, ok? Por conta da falta de chuvas que tem nessa área. Ok, sétimo ano, espero que vocês estejam me entendendo. Lembrando que vocês podem aí voltar à aula, tá? Vocês podem deixar o vídeo mais lento, caso vocês achem que eu estou falando rápido. E também vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês puderem e quiserem. Ok, sétimo ano, vamos continuar. Existe também um outro domínio que a gente vai ver, que é o domínio de mares e morros, tá? Acompanhe na tela, por favor, sétimo ano. Então, nos domínios de mares de Mouro, a gente está vendo aí que tem uma média, né, uma região mais de relevo mais antiga, tá, gente? A gente vai ver também que se compõe uma área de profunda, as áreas do litoral, tá? E a gente vai ter também que existe um solo mais sedimentado, ou seja, um solo com mais camadas, com outros tipos de materiais acima dele, ok? Vários sedimentos. Sedimentos, a gente está falando sobre outros tipos de rocha, outros tipos de solo, uma mistura, ok? Aí eu falo para vocês que existem dois tipos de solo que existem na região 3, que é a região dos mares de Mouro, tá? O solo de Massapê e o Semourão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse solo de Massapê que tem na região aí de mares e mouros, tá? Acompanha na tela mais uma vez. A gente vai ver que o solo de Massapê, ele é uma característica de um solo mais voltado para o litoral, tá? O solo de Massapê também apresenta altos níveis de fertilidade, tá? A gente vai entender que no solo de Massapê também há um tipo de outros materiais, ele é também encontrado na região de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, tá? A gente vai ver também Goiás com essas regiões de solo de Massapê. Então a gente vai ver que a região centro-oeste, ou a parte ali, ó, até a região ali sudeste, existe a composição desse solo. Olha para mim, gente. Gente, é no solo de Massapê que nós conseguimos fazer as plantações de cana-de-açúcar, tá? O solo de Massapê é muito utilizado para as plantações de cana-de-açúcar em áreas mais litorâneas, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente viu no mapa, né, inicialmente, na verdade, que essa região aí de mares de Mouros é uma região mais voltada para o litoral. Lembrando para vocês que no litoral a gente tem um índice maior de chuvas, tá? No litoral também é a área onde existe uma maior quantidade de pessoas habitando, tá? Então o solo de Massapê ele é utilizado nas regiões de mares e mouros, sim, mas a sua utilização ela fica um pouco limitada porque são áreas onde as pessoas mais existem, mais habitam, tá? Então é uma região que tem altas fertilidades, mas também que é aproveitada para a nossa moradia. Ok, sétimo ano, vamos continuar.
Uma outra característica também do solo de Massapê, tá? Nessa região de Mares e Mouros, é que ele também tem um outro solo que tem um elevado também teor de fertilidade, que é a chamada de terra roxa, tá? Tem uma característica mais de um solo mais basáltico, que é uma coisa que vocês vão estudar um pouco mais à frente, ok? Acompanha na tela, certo, mano, por favor. Então a gente vai ver aí que o solo de Massapê, tá? Que é encontrado nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso, na região Nordeste também, que foi o que a gente falou, tá? É um solo que tem altos índices de fertilidade, tá? E esse solo que eu chamei para vocês, que é de terra roxa, tá? Ele é encontrado na região mais ao sul, tá? Então, esse solo de terra roxa também, ele é aproveitado para a plantação de café, ele é aproveitado para a plantação de algodão e de laranja. Ok, sétimo ano. A gente vai falar um pouquinho agora sobre um outro domínio morfoclimático. Olha para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre o outro domínio morfoclimático e eu peço que vocês observem agora o domínio 4, ok? Acompanhe na tela. No domínio 4, a gente vai ter aí um domínio característico chamado de cerrado, tá? É interessante a gente observar que as áreas de cerrado apresentam o mesmo solo que a gente encontra na floresta amazônica, que é o chamado de latossolo, tá? E a gente vai entender que esse solo no cerrado, ele vai se caracterizar por ser um solo também mais ácido, tá? E também com baixos índices de fertilidade. Mas esse solo também é bem aproveitado porque são áreas que possuem quantidades de rios, tá? Que são utilizados para irrigação de produtos. Olha para mim, gente. A gente vai entender que a área do cerrado ela é muito utilizada para a produção de culturas, tá? Monoculturas, chamada também de soja. Tá? A gente vai ver que existe muita plantação de soja no cerrado e essas plantações de soja elas contribuem, tá? Elas são feitas, tá? Nas áreas de latossolo. Tá? Então, o latossolo é muito importante para esse tipo de cultivo. Ok, sétimo ano. Então, a gente está vendo que, aos poucos, a gente vai entendendo que existem características de solos diferentes nos domínios climáticos do Brasil, tá? Mas que, em algum ponto, a gente vai entender que existem o mesmo solo com um pouco de características diferentes também, tá? Isso mostra a extensão do nosso país e como existe, né, uma diversidade, ok? Aqui também. Okay? Acompanhe na tela mais uma vez. Como eu falei para vocês, existe uma acidez muito alta no solo, tá? Isso não quer dizer que o latossolo, como eu falei para vocês, é um solo infértil, mas para aumentar a produtividade nesse solo, gente, a gente pode fazer algumas correções, tá? E um tipo de correção que é feito no latossolo, no cerrado, vai ser a técnica de calagem, tá? O que é essa técnica de calagem? Como vocês estão acompanhando na tela, é a adição de cal no solo, misturado ao solo, para incentivar, né, para direcionar mais fertilidade, mais aproveitamento desse solo. Então, olha para mim, gente. Existem técnicas, né, estudos que podem ser feitos para melhorar a produtividade e assim nós conseguirmos maior aproveitamento em determinado tipo de solo. Como eu falei para vocês, né? Mesmo que a gente entenda que o solo ele tem baixa fertilidade, não quer dizer que esse solo não possa ser aproveitado, não quer dizer que esse solo possa ser estudado, não quer dizer que esse solo possa ser incentivado para produzir. Ok? Então, é muito interessante a gente observar essas técnicas. Certo, sétimo ano. Vamos continuar. Existe também um domínio das araucárias, tá? No domínio das araucárias é aquele domínio mais nas regiões ao sul, tá? É um domínio mais característico daquela terra roxa, com altos níveis de fertilidade. Então, a região sul, ela vai ter essa característica de ter áreas com níveis altos de fertilidade. Além disso, são áreas que existem muitas chuvas, tá? E a adição também de matéria orgânica, tá? Então, existe uma dinâmica maior nessas áreas aí da região sul. Ok, gente? A gente vai ver que existe um solo roxo, tá? Acompanhe na tela, por favor, que apresenta altas fertilidades,
Mas esse solo não é tão roxo assim não, né, gente? É só pelo nome, só porque ele é um pouco mais escuro, tá? Não quer dizer que ele seja totalmente roxo, é só para diferenciá-lo, tá? Como eu falei para vocês, existe um alto nível de fertilidade, tá? A gente vai ver que as características, tá? É o resultado, porque esse solo assim, é o resultado de muitas rochas chamadas basálticas, tá? Que se misturaram e dão a possibilidade de crescimento de uma vegetação, crescimento de um plantio com muito mais potencial. Ok, gente? Olha para mim. Para fazer a plantação nesse solo, não precisa de muita técnica, tá? Porque é um solo que já apresenta altos níveis de fertilidade. Então, por isso que ele é muito aproveitado na região sul. Certo? Vamos continuar. Existe, por último, né, para a gente finalizar, o domínio das pradarias, tá? No domínio das pradarias, a gente vai ver que existe áreas, né, que são mais lisas, áreas mais rasas, tá? A gente vai ver que os solos encontrados nas pradarias apresentam, sim, um nível de fertilidade, mas são solos mais rasos, tá? Que não tem uma vegetação muito elevada, como a gente viu em outras áreas, tá? Nas pradarias, as vegetações ficam mais rasteiras, tá? Então, é uma característica também das regiões mais ao sul. Tanto araucária como pradaria são um tipo de domínios que aparecem na região sul do Brasil, tá? São tipos de domínios que apresentam um solo da terra roxa, apresentam solos com níveis de fertilidade maior. Mas por que, professor? A região sul apresenta fertilidade maior. Porque, como a gente falou sobre clima há umas aulas passadas, a região sul é uma área temperada, tá? Então, nessas áreas temperadas, existe uma questão mais equilibrada, tem um tempo de chuva, existe ali um tempo de sol, bem equilibrado, bem certinho, e isso incentiva que o solo ele continue tendo o seu nível alto de fertilidade e as áreas também de vegetação existam ali uma maior também diversidade. Ok, sétimo ano. Então, esses domínios que a gente tratou e esses solos que a gente observou são características de domínios e solos do Brasil. Claro que o assunto ele não para por aqui. Existem outros conceitos que a gente pode estudar, existem outros temas também que a gente vai abordar ao longo aí da nossa formação. Ok, sétimo ano. Vamos continuar. Existe também aí as áreas de transição, tá? O que são áreas de transição? Como a gente viu no nosso estudo de hoje, né? Cada áreazinha dessa aí, de 1 a 6, existe um domínio, um tipo de solo, um tipo de vegetação característico. Foi o que a gente estudou, tá? Mas nesse meio, entre uma área e outra, existe uma faixa de transição. E é aí que a coisa fica diferente. Essas áreas de transição funcionam como um tipo de domínio aí diferenciado. Por quê? Porque nessas áreas a gente vai ver que é um encontro entre dois tipos de domínio. O domínio 1 se misturando com o domínio 2, que se mistura com o domínio 3 e 4, tá? É o domínio 3 se misturando com o domínio 5 e 6. Então, essa área de transição, tá? É o momento onde se muda de um tipo de domínio climático para outro. E aí também existe uma diversidade característica da região, tá? E isso também mostra a dimensão e a diversidade que o nosso país tem. Olha para mim, sétimo ano. Então, tanto os domínios morfoclimáticos como as suas áreas de transição possuem características diferenciadas, ok? E é o que a gente pode estudar ao longo aí da nossa formação. Sétimo ano, para finalizar, tá? Eu preparei um exercício bem fácil e eu espero que você aí pause o vídeo, leia a questão, tá? Não vá logo para a resposta não. Primeiro você pausa o vídeo, tenta responder sozinho, tá? Caso você consiga responder ou não, tá? Você continua o vídeo e a gente vai dar a nossa resposta. Ok, sétimo ano? Acompanhe na tela. Então a questão ela trata o seguinte, tá? Observe o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Então tá aí um mapinha bonitinho e ele está apresentando os domínios que foi o que a gente acabou de estudar, certo? Sétimo ano. Então você vê ali aquela parte ali do quadradinho com a paletinha de cores, é chamada de legenda. Aí a questão pergunta o seguinte, tá? Os números 1 e 2 indicados no mapa
representam, respectivamente, os domínios? Aí você vai tentar responder de A a E, certo? Pausa o vídeo e tente responder. A resposta correta é a letra B, tá? Por que letra B? Porque o mapa apresenta a numeração com os seguintes domínios morfoclimáticos: Caatinga 1 e mares e morros, tá? Então, como vocês conseguem ver, a Caatinga, tá, e os mares de Mouro, eles representam aí os domínios que a questão quer saber. Então, você que conseguiu aí responder corretamente, parabéns. E você que não conseguiu responder corretamente, fica para uma próxima, continue estudando e vamos continuar buscando aí cada vez mais conhecimento. Ok, sétimo ano. Existe também um exercício lá na plataforma AVA que você pode fazer, tá? Existe também um documentário que eu coloquei lá para vocês. Então é muito interessante que vocês vão lá, acessem a plataforma e tentem tentar extrair mais informações de lá. Ok, sétimo ano. Valeu e até uma próxima.